Vamos começar pela questão 1 do livro. Aqui está falando para a gente encontrar a interseção e a união. Só que os conjuntos A e B eles estão escritos usando a propriedade. Vamos escrever cada elemento, vai ficar mais fácil. Ó, o conjunto A. Quem é o conjunto A? Vai ser os x naturais. Quer dizer os x são naturais? Quer dizer que nós usamos aqueles números de contar, lembra? E x é maior ou igual a 5. Então, começa no 5, depois vem 6, 7, 8. Só que os números naturais são infinitos, né? Então, vamos deixar aqui só até o 10, só para a gente lembrar. E para saber que é infinito, coloca 3 pontinhos. Mesma coisa vamos fazer com o conjunto B. Números naturais também, x pertence aos naturais, tal que x é menor que 7. Então, se ele é menor que 7, vamos colocar todos os números naturais menores que 7. Mas o menor natural é o zero, então vamos começar do zero. Aí que tá. O 7 entra ou não? Aqui, ó, tem um risquinho no 5, tá vendo? Tem um risquinho embaixo, quer dizer que conta com o 5. Nesse aqui, não tem risquinho embaixo, quer dizer que o 7, ele não entra. Então, só vai até o número 6. Agora que a gente sabe quem são os conjuntos, a gente vai calcular lá. A interseção B. A interseção é o número que está nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Olha, o 5 está aqui, o 5 está aqui. O 6 está aqui, o 6 está aqui. Tem mais outro número? Não. Então, a interseção só tem o 5 e o 6. A união. O que é a união? A união é pegar todos os elementos dos dois conjuntos e escrever no conjunto só. Então, eu começo lá com 0, 1, 2, 3. É bom colocar na ordem para você perceber o que acontece. 6, 7, 8, 9, 10. Todos os números que eu tinha que escrever já estão aqui. Aí tem reticências, que vem depois, né? Quer dizer que tem mais números depois. E o que aconteceu aqui, ó? Comecei no 0 e foi. Não saltou nenhum número. Isso aqui não é o conjunto dos números naturais? Agora, com a letra B, vamos fazer a mesma coisa. Primeiro, vamos descobrir quem são os conjuntos. A. X pertence aos inteiros e x é maior que 1. Então, o 1 não conta, vamos depois do 2, 3, 4, 5, mas continua, né? E o conjunto B também é inteiro. E x é maior ou igual a 3, então começa no 3, ó. 3, 4, 5, 6, 7 e assim vai. A interseção B vai ser a interseção B, o que tem nos dois, ó. 3 tem nos dois, 4 tem nos dois, 5 tem nos dois, 6, 7. Então, quer dizer que começa no 3 e vai eternamente. Só que não é legal você deixar o conjunto escrito desse jeito se você já sabe escrever assim, ó. Então, que conjunto é esse? Esse é o conjunto dos números. Tem várias formas de escrever isso, ó. Eu posso colocar que são os números inteiros, como tá naquele lá. Tá o quê? X, tá vendo que ele começa no 3 e vai? Então, ele é maior que 3, só que o 3 está no conjunto, então eu tenho que pôr um tracinho aqui. Você pode escrever assim. Você pode escrever... Você pode até escrever que é natural, porque não tem nenhum negativo. Então, se você quiser escrever isso, você pode escrever x é natural. Tá o quê?
x é maior ou igual a 3. Outra coisa, você pode fazer também, nesse caso é o mesmo conjunto. Você pode escrever que x pertence aos inteiros e pode colocar assim, ó, que x ele é maior que 2. Veja bem, ele é maior que 2, não é? Porque não entra o 2. Todos os números que são maiores que 2 e não entra o 2. Então, esse conjunto aqui. Agora, a união. E aí eu posso até escrever aqui também, esqueci de escrever. Esse conjunto, eu posso falar assim, que esse conjunto também é o conjunto, o próprio conjunto B, esse aqui. Agora, a união B. Quem é a união B? Você vai pegar todos os elementos e escrever. Você pode escrever ele de várias formas, como eu fiz aqui, ou então você observa, olha, não parece o conjunto A? Então, ele é o conjunto A. Ou você pode escrever também x pertencente aos inteiros, tal que x é maior que 1. Tem várias formas de escrever. Vai escrevendo bastante aí para você treinar. Na letra C, nós vamos escrever o conjunto A, que são os números inteiros, e são menores que 10. Então, vamos começar. Para não escrever tanto número, eu posso colocar reticência. De qualquer forma, infinito tem que pôr reticência. Mas você não precisa escrever os negativos, não. Você sabe que tem reticências, então vai vir lá. Então, você vai escrever aqui, ó, 8, 9, não tem o 10, não tem tracinho embaixo. E o conjunto B vai ser os naturais, sem o zero, tá vendo asterístico? Menores que 6. Então, começa no 1, 2, 3, 4, 5, 6 não entra. Não só isso. Agora, a interseção de A com B. Quais são os números que estão nos dois ao mesmo tempo? Ó, antes do 8, tem exatamente esses, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, isso aqui, ó. E o que é isso? É o conjunto B. E agora, a união B, que vai ser todos os elementos. Então, vem lá de trás, aí começa... Eu vou escrever aqui, começa 1, 2, 3, para eu escrever aqueles elementos ali, ó. 5, 6, 7, 8, parou no 9. Só que quem é esse conjunto aqui? É o conjunto A. Na letra D, a mesma coisa. Eu vou representar primeiro o conjunto A, que são os números naturais, entre 2 e 5. Ó, só que o 2 não entra. Então, 3, 4, 5 entra, porque tem esse tracinho aqui embaixo, ó. Agora o conjunto B, que são os inteiros, tá vendo? Entre 1 e 4. Só que o 1 entra por causa do tracinho. 1, 2, 3 e o 4 entra? Não, porque não tem tracinho embaixo. Agora vamos calcular a interseção. A interseção B vai ser todos os que tem nos dois, todos os elementos que estão nos dois, ó. Quem são? Só tem o 3. Não vão esquecer como é que é o nome de um conjunto que só tem um elemento? É um conjunto unitário. Agora vamos fazer a união. A união você vai colocar todos os elementos dos dois conjuntos. 1, 2, 3, 4 e 5. Agora vamos para a próxima questão. Descreva cada conjunto por meio de uma característica. Eu escrevi errado aqui, vocês não reparam não. Característica comum a todos os seus elementos. Quando pergunta desse jeito, ele quer que você escreva o conjunto de outra forma. Aqui a gente escreveu mostrando seus elementos. Ele quer que você escreva o conjunto mostrando uma propriedade.
Então, a gente tem que analisar cada conjunto e ver o que esses elementos têm em comum. Olha só, todos esses números aqui, eles fazem parte de que conjunto? Eu posso dizer que fazem parte dos números naturais. Então, eu vou começar assim, ó. X é natural. Essa é a primeira parte. Tá, mas se eu coloco x é natural, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e vai. São todos naturais. E como é que eu vou dizer que só são esses aqui, ó? Todos esses são menores que 5, não é? Então, eu posso escrever isso também. X é menor que 5. Pronto. Usando essa propriedade, eu sei que são esses elementos. Você também pode escrever isso, ó. X é menor ou igual a 4, porque o 4 está no conjunto. Então, se eu coloco o 4, põe esse tracinho. Se eu não colocar o 4, falar do próximo 5, eu não ponho porque o 5 não está no conjunto. Na B, a primeira coisa que nós vamos olhar é qual conjunto que pertence a esses números. Eu posso dizer que são naturais. Eu poderia pôr inteiro também, não tem problema nenhum. São naturais, então vou escrever aqui. E depois, o que acontece? Aqui eu tenho do 0 até o 2 e daqui do 8 até o 10. Se você não perceber isso, você vai ficar confuso, porque falta números aqui no meio. Então, você pode escrever aqui dois conjuntos, ó. Tem um conjunto que são os números menores ou iguais a 2. Vou escrever x é menor ou igual a 2. Como eu falei lá em cima, você pode escrever o 3 e não colocar o tracinho. União com conjunto nos naturais. E agora eu vou falar que começa no 8 e termina no 10. Então, x começa no 8, tá vendo? Começa no 8 e termina no 10. E se você não quiser escrever dois conjuntos, você pode escrever assim também, ó. Você tem que sempre escrever essa primeira parte, isso pertence aos naturais, tal que. Aí você vai escrever esse primeiro. X é menor ou igual a 2. E aí você vai escrever aqui um ou, ó. Esse ou aqui é a mesma coisa que isso aqui, só que você escreve dentro do conjunto. Aí você vai escrever essa propriedade. Começa no 8 e termina no 10. Pronto. Primeiro, nós temos que entender na letra C qual o conjunto que pertence a esses elementos. Ó, se eu falasse naturais, esses aqui são naturais, mais ou menos. Então, eu não posso escrever naturais, vou escrever inteiros. Ó, o Z que representa os inteiros, tá ok. E agora, ele começa no menos 1 e termina no 4. Pronto, ó, menos 1. X começa no menos 1 e termina no 4. Na letra D, eu vou explicar a resposta, vou dar a resposta como está no livro, porque aí você olha no livro e fala, mas está muito... O que é isso que ele fez aqui? Está muito estranho. Então, ele fez assim, ó. Eu já ensinei módulo para vocês, como isso é uma revisão, vocês vão entender do que se trata. Ó, módulo de x. Todo número que eu coloco no x tem que sair positivo. Se eu colocar módulo de menos 3, tem que sair mais 3. Se eu colocar módulo de 3, tem que sair também mais 3. Tá vendo? De toda forma, sai mais 3. Então, eu vou colocar isso na resposta. Eu vou colocar que x é inteiro, que tá vendo? Tem um número negativo e um positivo. X é inteiro. E agora, o que eu vou escrever? O módulo de x é igual a 3. Porque quem são as respostas? Ó, menos 3 e mais 3. O x pode ser menos 3 ou mais 3. A 3 eu só coloquei até a letra D. Vamos lá. Na letra A, primeira coisa que você tem que fazer é resolver a multiplicação. Então, vamos colocar que tem uma multiplicação, menos vezes menos, mais.
3 vezes 2, 6. Agora, sinais diferentes, subtrai. 6 menos 5, 1. Agora, conserva o sinal do maior, que é o maior 6. Então, aqui vai ficar positivo. B, o caso do módulo que eu falei. O número está dentro do módulo, não importa o sinal dele, que ele vai sempre sair positivo. Então, a resposta é 11. Que outro módulo? Quando tem uma conta dentro do módulo, tem um menos aqui, tá vendo? Mas é uma operação. Ali só tem um sinal de menos no 11. Aqui tem uma operação, tem o 7 menos 4. Você não pode tirar, você tem que resolver dentro do módulo primeiro. Então, vou fazer, ó. Módulo, continua. Vamos resolver dentro do módulo. Sinais diferentes. Subtrai. 7 menos 4, 3. Conserva o sinal do maior, que é mais. Outro módulo. Sinais diferentes, subtrai. 7 menos 4, 3. Conserva o sinal do maior, que é menos. Ah, mas lá tá escrito 4 menos 7. Você falou 7 menos 4. Não tem problema. Nessa regra, você pode fazer a conta tanto 4 menos 7 ou 7 menos 4. Mas é melhor falar o maior menos o menor, que faz mais sentido. Depois, você vai tirar do módulo. O 3 positivo vai sair positivo. Depois, o 3 negativo vai sair positivo também. 3 mais 3, 6. E o último. Sempre vamos resolver aqui a multiplicação. Então, conserva aqui o 2. Agora, mais vezes menos dá menos. 5 vezes 3, 15. E agora, menos vezes menos, mais. Não tem nenhum número, é só colocar o 4. Ou igual aqui também. Vamos fazer a conta devagarzinho para quem tem dificuldade. Fazendo a conta desses dois, ó. Sinais diferentes, subtrai. 15 menos 2, 13. Conserva o sinal do maior, que é o menos. Coloca aqui o 4. Agora vamos de novo. Sinais diferentes, vai subtrair. 13 menos 4, 9. Conserva o sinal do maior. E é isso aí. Tchau.